Se Jesus estivesse voltando hoje, vocês já sabem que estaria no céu hoje, né? Bom, Senhor Jesus, eis-me aqui para trazer uma palavra vinda do Teu trono aos meus irmãos, Senhor. Usa os meus lábios, a minha mente, para falar com os Teus, ó Pai. A começar por mim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração veio na sexta-feira durante o turno de oração. Glória a Deus por isso. E o Maurício ainda confirmou ali no final da oração. Então, glória a Deus por essa palavra que o Senhor vai nos ensinar por essa manhã. Está lá em Atos 14. Livro de Atos, capítulo 14. Todos acharam? Atos, capítulo 14, versículo 8. Um paralítico é curado por sua fé. Vamos lá? Versículo 8. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te, direito sobre os teus pés, levanta-te. O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós de forma de seres humanos. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois, coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhe sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazei isto? Pois nós também somos seres humanos, de natureza semelhante a vós, e vós temos anunciado o evangelho para vos afasteis dessas práticas inúteis e vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-nos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhe homenageassem por meio de sacrifícios. Amém? Até aqui. Bom, o Senhor, antes de dar início aqui à explicação da palavra, que eu acho que muitos já devem ter compreendido, na sexta-feira, as sextas-feiras são para a gente buscar um relacionamento com o Senhor. Então, aprender a falar com Deus acima de tudo, aprender a escutar a Deus também, através dos louvores, através da intimidade, de fato. Então, as sextas-feiras são para isso, ter um relacionamento com o Senhor. E graças a Deus eu estive aqui na sexta-feira, porque o próprio Deus ministrou essa palavra no meu coração.
Quando nós lemos essa passagem, os apóstolos Paulo e Barnabé, eles estão andando ali pelas cidades da Grécia pregando a história de Jesus. Então é como se nós fôssemos à Praia Grande e falassem assim: esse é o Jesus que eu conheci, o Jesus que mudou a minha vida. E quando nós estamos cheios da presença do Senhor, nós somos capazes de operar milagres. E foi isso que eles fizeram. Só que as pessoas, sem o entendimento ou com a cultura da cidade, acharam que eles eram deuses enviados, né? Que eles desceram à terra e que eles deveriam ser adorados por isso. Só que Paulo e Barnabé, eles rasgam as vestes e falam: não, gente, não é sobre isso. Não é sobre o ser humano, e sim sobre a glória de Deus. Se esse homem paralítico, durante a vida dele, foi curado, foi porque Deus quis. Foi porque Deus usou a minha vida para curá-lo, mas é Deus e não o homem. Só que as pessoas não entenderam isso. E o que o Senhor ministrou no meu coração, e tenho certeza que Ele irá ministrar no coração de vocês essa manhã, ensinando, convertendo, não adore o homem. É muito fácil a gente amar, acreditar no que os nossos olhos veem. Agatha, como falar que essa Bíblia não é rosa se é o que eu estou vendo? É muito fácil eu dar características, eu falar: isso daqui é bom, isso daqui é legal, porque eu estou vendo. Mas e o que a gente não vê? Então, eu não devo dar crédito porque eu não vejo? A própria palavra do Senhor diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, se eu falo que eu amo a Deus, eu tenho que acreditar mesmo sem eu ver. Amém? Então, Agatha, eu só vou acreditar em Deus se eu ver os milagres dele? Eu só vou acreditar em Deus se a igreja inteira estiver cheia? Eu só vou acreditar em Deus se todos estiverem pulando e gritando? Eu só vou acreditar em Deus se eu estiver chorando? Durante muito tempo, eu fui esse tipo de pessoa de que, assim, o culto só foi legal se eu chorar, se ele falar daquele jeito especial comigo. E não. O fato de você adorar a Deus é uma decisão. Então, você levantou da sua cama hoje, você veio até a igreja decidido a fazer um culto ao Senhor. Então, que os seus olhos estejam no Senhor e não no homem. Graças a Deus, o Senhor levanta homens e mulheres de Deus para servir na obra dele. Nós temos os levitas, nós temos os pregadores, temos os diáconos que servem aqui na obra do Senhor de muito bom grado, é muito bom ver isso. Só que nós temos que apenas nos inspirar nessas pessoas e não adorá-las. Porque se os seus olhos estiverem no pastor Maurício, na Agatha, na Silvana e nos demais, o dia que essa pessoa errar, você vai falar assim: Deus não existe, Deus não me viu, por que Deus deixou essa pessoa fazer isso? Então, que os seus olhos não estejam no homem, porque se os seus olhos estiverem no homem, você condena todo o resto, e não é esse o propósito. O propósito é estar de olho em Deus e somente nele. Amém? Acredito que todos entenderam a mensagem que o Senhor quis passar nessa manhã ao meu coração de vocês, e que todos possam se levantar para juntos estarmos em oração. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pelo ensinamento que o Senhor trouxe nessa manhã. Senhor, ó Deus, arranca a venda dos nossos olhos, que tenta mostrar que somente o natural é o que devemos acreditar, Senhor. Somente o que os nossos olhos veem é o que devemos acreditar, ó Pai. Senhor Jesus, que os nossos olhos não estejam em homens, ó Pai, nas obras humanas, e sim no que vem diretamente dos céus, ó Pai. Que os nossos olhos e os nossos corações estejam em Ti, ó Pai. Independente das circunstâncias, independente do sentimento, Senhor. Que o nosso amor seja um amor
racional, ó Pai. Que todos os dias nós possamos escolher a Te amar, ó Pai. E que nós possamos ser tão, mas tão cheios da Tua presença, a ponto das pessoas serem curadas, tocadas por Ti, e ver que é o próprio Jesus, o próprio Deus, que transformou não só as vidas e a saúde delas, mas a nossa também, Senhor. Que possamos ser homens e mulheres transformados em Ti, ó Pai. E só assim nós viveremos o Evangelho verdadeiro, ó Pai. É assim que nós Te pedimos e já Te agradecemos, Senhor, porque sim, a partir do momento em que nós nos tornamos disponíveis a Ti, o Senhor está disposto a completar a Tua obra sobre nós, ó Pai. Obrigada, Jesus, pelo culto que já se inicia. E glória a Deus. Amém? Vamos todos nos colocar de pé, adorar ao Senhor. Ele já se faz presente nesse ambiente. Glória a Deus. O Senhor Deus é como o vento. Ainda que nós não possamos ver, nós possamos senti-lo. Envolto em Tua presença, aos Seus pés é onde eu quero estar. Em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a Ti. Envolto em Tua presença, aos Seus pés, aos Seus pés é onde eu quero estar. Em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim. Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti.
vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Aleluia. Aplauda Ele, aplauda o Senhor. Nós só queremos a ti, Senhor. Que os nossos olhos estejam em ti, Jesus. No teu sacrifício, no teu evangelho verdadeiro. Glórias a ti. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá do meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e
Tu és a nossa fonte, Jesus. Tu és a água viva que nós precisamos, Pai. Assim como aquela samaritana que foi de encontro a Ti, Senhor, que recebeu a água, a palavra viva. Nós precisamos de Ti nessa manhã, Senhor. Venha sobre nós, nos dê a água que é capaz de curar, capaz de libertar, Jesus. Essa água que nos purifica, nos limpa, nos torna novos em Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Leva-nos a essas águas que vêm direto do Teu trono, Senhor. Ora, Bachura, Macaia, tanto para Júlio. Guia-me pra que em tudo Te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, guia-me pra que em tudo Te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. E ao Teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Aplauda o Senhor que Ele é digno de louvor e de adoração nessa manhã. Aleluia, Jesus. Fale para o Senhor, fale com o Senhor essa manhã. Rasgue o seu coração, ó Pai. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço, e dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na Tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem, se de Ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos hoje na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra meu
pedir perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, ativo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha paixão e me ensina o valor da comunhão. Do beber do vinho e partilhar do pão. Oh Jesus, muda os nossos corações nessa manhã. Transforma o coração de pedra, Senhor, no coração de carne, no coração disponível à mudança, no coração sedento para ser parecido com o teu, meu mestre. Nos torna moldáveis a ti. Tu és o oleiro, quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e entrego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou um vaso, tu és o oleiro, quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Dá meu coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu.
este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia, Jesus. E este é o meu pão. Glórias a ti, Jesus. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Não, não, não. Aleluia. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh Jesus, o nosso prazer é estar perto de ti. Eu nada sou sem ti, amado Deus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti. Não somos nada, Senhor, sem ti. Não somos nada, Senhor, sem a tua presença, meu Deus, na nossa vida. Perdido Sem estou sua presença, sem Senhor, nós somos apenas um saco vazio, ó Deus. Mas a tua graça, Senhor, nos alcança todos os dias da nossa vida, Pai. Amém.
Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom nós darmos a dependência para o Pai. O fardo é leve, a gente muda, a gente entende que não é nada sobre a gente, sobre o outro, é sobre Jesus, capaz de curar, de libertar, de restaurar. Esse nome que muda todas as coisas de lugar, que é o nosso respirar e a nossa referência para sermos pessoas melhores, filhos de Deus melhores. Vamos para o momento de dízimos e ofertas, que está lá em Gênesis, no capítulo 4. Antes de lermos a palavra, eu gostaria de, como Igreja de Cristo Viva, pedir perdão para os meus irmãos que um dia se frustraram com a igreja, que um dia viram homens e não a Cristo nesse altar ou em qualquer outro altar, que falou assim: mas onde estava Jesus? Por que esse irmão virou a cara para mim? Por que me tratou mal? Então, se alguém te ofendeu dentro da igreja, eu, Ágata, eu como filha de Deus, como igreja viva, peço perdão para você, que você seja uma pessoa livre de toda a amargura que um dia prendeu seu coração no mundo e não a Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 4. O primeiro homicídio. Então, Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concedeu e deu à luz a Caim e declarou: com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias, a primeira parte ou a melhor parte, e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que está furioso? E por qual motivo tem rosto tão transformado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Amém? Até aqui. A maioria dos cristãos já leram Gênesis, conhece um pouco da história de Abel e Caim, em que um dos irmãos ofereceu um sacrifício de coração genuíno, de coração aberto ao Senhor, falou assim: eu quero dar a melhor parte ao Senhor. Já o outro fez por obrigação, porque se sentia obrigado a entregar aquilo para o Senhor. Então, com essa história de Abel e Caim, nós conseguimos entender, apesar de ambos serem filhos de Deus, ambos estarem fazendo uma coisa boa para o Senhor, o coração não estava naquilo. Então, faz com que nós, filhos de Deus, entendemos. Não é porque eu estou fazendo algo bom que o Senhor está se agradando. Não é porque eu estou fazendo isso em nome do Senhor que está certo. E sim, onde o meu coração está. Todas as vezes que nós falamos de dízimo e oferta, o coração tem que ser a primeira chave. Então, o meu coração está disponível ao Senhor? Eu quero fazer isso de bom grado? O meu coração está em comunhão com o meu irmão? Eu acho importante ressaltar isso, até porque foram os louvores que nós como igrejas entoamos. Então, Senhor, me dá um coração igual ao teu, quebra o meu orgulho. Será que o seu coração realmente está disponível? Porque o Senhor, na palavra do Senhor diz, Ele só aceita
quando você está em comunhão com os demais. Então, eu chego na minha casa, eu brigo com a minha esposa, eu brigo com meu marido, eu brigo com meu pai, com a minha mãe, eu brigo com todo mundo. Eu sou aquela pessoa que as pessoas olham pra mim e ficam até com medo de passar do meu lado, mas eu tô dando dízimo e oferta, eu tô fazendo a minha parte. Não, gente, quando nós falamos da palavra de Deus, é a palavra por completo. Então, se você decidir dar o seu dízimo e a sua oferta, que seu coração esteja nisso. Fala, Senhor, eu não merecia ter saúde, eu não merecia ter a família que eu tenho, eu não merecia ter o trabalho que eu tenho, os estudos que eu tenho, mas ainda assim o Senhor me deu. Então o mínimo que eu posso fazer, Senhor, é falar assim, ó, toma uma parte de tudo que o Senhor me deu, de bom grado. Senhor, eu sei que isso hoje aos meus olhos é muito, mas o Senhor tem reservado tantas coisas boas, grandiosas para mim, então isso daqui é nada, isso daqui é pouco. Quão transformadora vai ser a vida de uma pessoa que receber a sua oferta, o seu dízimo. Porque o dízimo é a oferta dessa igreja, eu não posso falar dos outros ministérios, mas dessa igreja é para transformar a vida de pessoas. Então é para que pessoas entendam o evangelho verdadeiro, aquilo que nós falamos, não sobre homens que subam nesse púlpito, mas entendam a presença do Senhor. O que Jesus fez por mim? Jesus usou a vida do meu irmão, deu a premissa dele para curar e salvar a minha vida. Então é sobre isso. Que hoje você tenha um entendimento de quem você quer ser, Abel ou Caim diante do Senhor. O que você quer entregar para o Senhor nessa manhã? A primícia, o melhor? Ou você quer entregar por apenas obrigação? Bom, vamos orar sobre o dízimo e a oferta. E dependente se você for ofertar hoje ou dizimar hoje, eu quero orar por todos nessa manhã, porque eu tenho certeza que o Senhor já abençoou a vida de todos por estar aqui e receber o fôlego diário. Então que todos possam ficar em pé para orarmos juntos, amém? Antes de vocês virem dizimar ou ofertar aqui no gasofilácio, eu peço para que vocês esperem o momento do louvor, para que você venha com alegria, com o coração saltitante ao Senhor. E nesse momento nós apenas oremos ao Pai. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo, por essa palavra que exorta os nossos corações, nos coloca diante de Ti com o seguinte questionamento: quem eu sou hoje, Pai? O que eu tenho te entregado? Eu tenho te entregado o resto, Pai? Eu tenho te entregado por obrigação? Ou eu tenho te entregado por amor, por devoção, por adoração, Senhor? Oh, Pai, que eu seja uma filha obediente, mas acima de tudo uma filha grata. Uma filha que entendeu o Teu amor, entendeu quais são os Seus caminhos e a obra sobre essa igreja, sobre os meus irmãos. Então, ó Pai, que o Senhor possa abençoar não só a minha vida, mas a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, que entenderam, Pai, o real significado da Tua palavra, que os corações endurecidos para ofertar na Tua palavra, que sejam quebrados, ó Pai, transformados em carne, um coração que entenda que o real propósito é Te servir, o real propósito é parecer com Cristo, dar o que o Senhor daria para os Teus irmãos. Então, ó Pai, transforma os nossos corações nessa manhã e que possamos dar de livre e espontânea vontade. Amém, Senhor. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos. Se as crianças quiserem vir à frente já, depois nós estaremos orando. Cante com alegria, porque o Senhor deu fôlego, o Senhor deu a saúde e a família maravilhosa que nós temos. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos
o seu exército poderoso é. A sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Realmente que o nosso general, o nosso condutor seja Cristo. Nós iremos orar agora com as crianças. Vamos todos estender as mãos? Senhor Jesus, eis aqui os teus pequeninos, os seus enviados, ó Pai, para professar as boas novas nessa terra, Senhor. Senhor, escreva no coração de cada um as suas palavras, os seus ensinamentos, que eles possam conhecer esse Jesus amigo, esse Jesus companheiro, pai, mãe, capaz de curar todas as suas feridas, ó Pai. Ainda que pequenino, Senhor, o Senhor conhece as necessidades, conhece tudo que os seus filhos precisam. Ó Pai, vai à frente de cada um, que o Senhor possa livrá-los das garras do inimigo, que o Senhor possa colocar eles como luz, onde quer que o Senhor os coloque, Pai. Que a família deles sejam iluminadas por essas vidas, Senhor. Abençoa também a vida da nossa irmã, que está à frente dessa obra. O Senhor sabe como é atribulado esse ministério, Pai. Um ministério capaz de mudar gerações, capaz de mudar famílias, Senhor. Então, ó Pai, que o Senhor preserve o coração da tua filha, que o Senhor dê forças, aumente a fé dela e dê o ensinamento necessário, a sabedoria necessária para conduzi-los. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém! Vamos todos estender as mãos aqui também para o nosso pastor Maurício. Senhor Jesus, eis aqui a vida do teu filho, Senhor. Ele se desprendeu das coisas desse mundo para servir de bom grado a ti, Senhor. Então, ó Pai, fale com o teu filho nessa manhã, que o teu filho possa ouvir a tua voz tão clara, Pai, como a minha voz fala agora, Senhor. Que ele não tenha dúvida de que as palavras que vêm direto do teu trono, Senhor, molde o coração do Maurício conforme a tua vontade. Que a tua palavra seja completa sobre a vida dele, sobre a casa dele. Aumente a tenda dele, Senhor, a ponto dele não ter dúvidas de que é o Deus justo, o Deus maravilhoso que é sobre ele, ó Pai. Proteja-o da garra do inimigo, Senhor, e fortaleça ele no ministério dele, ó Pai, segundo a tua vontade, Senhor. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Hoje o barco está equilibrado, né? Tem um pouco aqui e um pouco aqui. Glória a Deus. Todos estão felizes nessa manhã? Todos estão felizes essa manhã? Mais ou menos, né? Só o Cis falou amém bem forte ali. Glória a Deus. Bom é servir o Senhor, amém, queridos? Bom é servir ao Senhor. Eu sou grato a Deus por poder estar aqui, porque é um lugar onde eu derramo meu coração. Amém? Abaixa um pouquinho o fundo para mim. Quem está com fundo aí? Glória a Deus.
Eu lembro que teve um dia na minha vida que eu estava perdendo a força dos braços. O movimento das mãos. Eu chegava na minha serraria, eu apalpava o braço da minha máquina circular de cortar e eu não sentia a minha mão. Chegou ao ponto de um dia eu estava em um prédio arrancando uma janela com um martelo do lado de fora e de repente eu perdi a força do braço a ponto de eu pegar com essa mão, porque quase que o martelo cai do 8º andar lá embaixo. Eu falei, caramba, Deus, estou perdendo a força do braço. Eu não conseguia levantar os meus braços mais do que isso aqui, ó. Não conseguia. Doía muito, doía tudo isso aqui, ó. Alguém dizia que era tendinite, outro dizia que era artrose, outro dizia que era reumatismo crônico. E eu dizia, isso é Deus querendo fazer alguma coisa comigo. Eu lembro que eu congregava com a Adna, né, e com o Robson no ministério ali na Oceana. E todos os dias de culto eu ia para lá e eu ficava com os meus braços assim, ó. E eu começava a chorar, e eu, Deus, eu vou esticar os meus braços para te adorar. E eu tentava e não conseguia. Eu lembro que um domingo, à noite, nós estávamos lá, Maurício estava louvando, o Robson cantava no louvor, e aquele louvor começou a fluir, querido. E eu com os meus braços não conseguia levantar, mas eu falava assim, Deus, eu vou te adorar, porque eu sei que os meus braços foram feitos para te adorar. Daqui a pouco, querido, uma lágrima grossa começou a descer nos meus olhos, quente. Meus braços levantaram e eu comecei a louvar o Senhor. Eu chorei copiosamente o restante do louvor inteiro e os meus braços estavam totalmente curados, querido. Voltei na serralheria na segunda-feira, peguei no braço da máquina, eu senti a minha mão, os meus dedos totalmente restaurados, querido. Sabe? É sobre isso o Evangelho. É sobre confiança. E sabe onde é que eu estava? Eu não estava num púlpito pregando, eu não estava num púlpito cantando, eu estava na última fileira onde estava a Luísa ali, ó, com o meu pensamento totalmente ligado naquele que pode fazer todas as coisas por mim. E eu particularmente acredito que é isso que o Senhor quer de nós aqui nesse lugar. Essa fé inabalável, essa crença no Deus vivo, poderoso. Particularmente eu acredito que é isso que o Senhor quer de nós esses dias nessa casa, sabia? Eu penso nisso todos os dias. E quando vocês estavam louvando aquele segundo louvor, cara, Jesus, cara, aquele é tremendo, porque é quando você se desmancha diante dele, né, se abre, é que você confia, E eu lembro que naquela noite de domingo eu fui totalmente curado, querido. Outro dia eu estava dobrado num tom de oração de sexta-feira, um nervo ciático, 2 semanas me corroendo a alma. E eu dizia, meu Deus, mais essa. Eu lembro que naquele dia caiu um poder naquele lugar tão grande. Eu comecei a dar ordem ao nervo ciático que ele desinflamasse. E eu saí daquele lugar totalmente curado. Fazem quase 2 anos, nunca mais eu senti nada. Confiança, querido. Sabe, bom é ter crédito com Deus. E é disso que nós precisamos. Às vezes nós temos falta de alguma coisa e a primeira coisa que nós procuramos são homens, são pessoas. Pô, será que você pode me ajudar? Cara, Deus pode te ajudar. Amém? Deus pode te ajudar, Deus pode fazer tudo para mim e para você. Ele só precisa que eu e você creia que Ele é fiel. Saí daqui de casa uma vez, eu, a Silvana, o Júnior, a Marli, eu acho que a Agatha foi, os meninos da Silvana foi, fomos para Santa Catarina, lá no Mervum, vi um congresso. Eu estava com uma dor nas costas, já tinha mais de 1 ano travado, não conseguia baixar para colocar no short. Chorava quando acordava para levar a Marli no terminal, porque eu não conseguia abaixar. Mas todas as vezes que eu abaixava e aquelas costas doíam, eu dizia assim, o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. E pelas suas pisaduras, eu estou sarado. Todas as vezes. Cheguei em Santa Catarina, assisti o primeiro culto com o Júnior, com a Silvana, com a Marli, com a família, na sexta-feira. Fomos embora para casa, dava quase uma meia hora de estrada para casa da minha cunhada, em Santa Catarina também. No sábado de manhã, a gente acordou, você foi para lá. Chegamos no sábado de manhã cedo, lá no momento da oração inicial, querido. O Espírito Santo veio sobre mim e me curou da coluna torta, cara desviada. Nós nem assistimos o culto, né, Silvana? Saímos do culto naquela hora, eu estava anestesiado, tomamos um café, fomos para a praia, joguei bola, brinquei, caí, rolei no chão.
Cheguei na casa da minha cunhada, tomei banho. Quando eu abaixei para colocar o short, eu comecei a chorar. Eu chorei durante 1 hora, um choro quente, agradecendo ao Senhor, porque eu estava totalmente curado naquela. Sabe, é que Deus fez todas essas coisas porque Ele queria provar o meu coração, queria provar onde estava a minha fé, queria saber onde eu estava verdadeiramente ligado, e eu estou ligado em Deus, amém? Você precisa estar ligado em Deus, querido. Ele pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina, amém? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Por que você está falando isso, pastor? Não sei. Não sei. Deu vontade de falar. Deu vontade de falar. Um cliente meu, ele é abastado financeiramente, reclamou de dores na coluna há alguns meses atrás. Eu disse assim: eu quero orar por você. Ele falou: não, fica tranquilo, eu estou indo numa mulher que é muito boa. Ela faz aquele negócio que estica os ossos, aqui é um nome difícil, eu não vou falar. Esse negócio aí. E também estou indo no Pilates, e a mulher lá é boa, disse que ela falou assim que 10 sessões eu vou estar 100%. E ele fez as 10 sessões, aparentemente ficou 100%. Alguns meses passaram, foi fazer uma viagem, ele voltou esses dias, eu estava terminando uma obra dele. Falei: aí, meu irmão, como é que foi a viagem? Tudo bem? Tudo, ó, a entrevista lá está pronta, assim. Ele: ô, negão, a viagem foi boa, mas cara, o problema da coluna voltou. Falei: ah, Jesus, se ele conhecesse o Deus que eu sirvo, Jesus, seria totalmente curado da coluna, Jesus, e nunca mais ia ter problema algum, como eu não tenho. É pesado na academia com meu amigo Júnior agora. Estou me esforçando para ser melhor. Abaixo, levanto, corro e não sinto nada, Jesus. Ó, socorro aqui, caraca. Não, eu gostei dessa música. Porque esse é o Deus que nós servimos, querido. Ou melhor, dizemos que servimos, né? Esse Deus poderoso, cara. E as pessoas às vezes correm para tantos lugares, né? Vai para cá, vai para lá, vai para lá. Aí depois se conforma: não, vou morrer, se conforma, vou morrer. Vou morrer, acabou. Acabou para mim, eu vou morrer. O médico falou que não tem jeito, eu vou morrer. Ele morre, querido. Porque ele não quer conhecer o Deus que nós servimos, amém? Mas nós servimos a um Deus vivo. Fala para você, irmão, se você serve a um Deus vivo, Ele está aqui nessa manhã. Você crê nisso? Aleluia. Eu vou virar cantor qualquer dia desse. Versículo 12, todo mundo achou? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ah, Jesus, gostei desse louvor. Todo mundo achou? Achou, Duda? Diz assim, ó: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus foi dado gratuitamente. A fim de que possamos compreender o que por Deus foi dado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo ser humano, não com palavras ensinadas pelo ser humano, mas sim com palavras ministradas pelo poder, ou melhor, pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem
É loucura um cara ser curado das costas, coluna torta, nervo ciático, tendinite, pulso, sei lá que desgrama que era aquilo. É loucura. É loucura. Mas as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas. Não são capazes de compreendê-las por quanto elas são discernidas espiritualmente. Espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que a possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, por essa manhã e pela oportunidade de oferecermos a Ti este culto. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela força, pela coragem, pelo ânimo. Obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Davi não vai para a escolinha hoje? Está adulto hoje? Só não faz barulho com esse copinho, por favor, Davi. Senão eu vou descer e vou pegar da sua mão, beleza? Só para o tio ficar mais à vontade. Tá bom? Tá bonito hoje? Parece o polegar vermelho. Glória a Deus. Ó, tem uma harpinha no chão, Davi, ó. Davi, pega ali pro tio aquela harpinha, ó. Davi, ali aquela harpinha no chão, pega pro tio ali, ó, por favor. Quebra esse galho aí, irmão. Amados, eu preguei alguma coisa sobre isso aqui na quarta-feira. Quarta-feira foi um dia que a gente quase não sai daqui. Era feriado na quinta, né? E saímos daqui quase 2 horas da manhã. Brincadeira, gente. Saímos mais cedo. Mas foi um tempo muito maravilhoso. Geralmente eu não prego nas quartas, mas foi uma quarta-feira assim muito singular. E pelo menos comigo Deus falou bastante. Não sei com você. Mas todas as vezes que nós passamos pela palavra de Deus, nós vemos o que Deus pode fazer. Se nós não dermos crédito, nós vamos ficar para trás. Eu lembro que eu fui um cara que eu investi muito em casa de recuperação no passado, e hoje também eu lembrei disso. Eu lembrei que uma vez eu peguei um cara na porta de uma igreja que eu tomava conta. Esse cara chegou lá um dia à noite, já depois do culto, ele estava com óculos, estava bem vestido ainda. Ele falou que queria tomar um banho. Eu falei, cara, a gente não tem chuveiro aqui. Aí ele falou assim, pô, uma torneira e tal. Aí eu tinha um furo lá no cantinho assim da igreja. E aí eu passei uma mangueira para lá de fora, ele se lavou ali. Falei algumas palavras para ele, falou que era crente, que tinha uma empresa, mas que tinha quebrado, porque ele estava usando droga, se perdeu no meio do caminho, mas que ele ia se levantar e tal, e que ele ia em tal lugar. Falei, cara, tu não quer ajuda mesmo? Ele falou assim, não quero não, fica tranquilo. Eu falei, se precisar, nós estamos aqui. 2 dias depois, estamos no culto, aquele cara volta, aparece, já sem óculos, já todo maltrapido, já cheirando mal, sentou no último banco, ouviu a palavra, no final ele falou assim, eu quero ajuda. Eu falei, tá bom. Peguei o carro, era quase meia-noite, levei ele para a casa de recuperação, deixei ele lá, comprei algumas coisas para ele. Esse cara ficou 1 ano na casa de recuperação. Depois eu conheci a história, ele morava aqui no Forte, tinha uma esposa, tinha uma van de transporte de chocolate, uma van refrigerada. E aí esse cara perdeu tudo, querido. Perdeu a mulher, perdeu os filhos. Um amigo ficou com a mulher dele, e ele ficou bravo com isso durante muito tempo na casa de recuperação. E a gente começou a ministrar sobre ele. E toda vez que eu ia naquele lugar, ele me tratava tão bem, ele preparava uma mesa, deixava tudo pronto ali para eu, e as pessoas que estivessem comigo sentassem, sabe, era aquele cuidado, aquele carinho. E o pastor me ligava, pô, pastor, rapaz, o cara ama o senhor, o cara fala bem do senhor, o cara quer bem do senhor. E ele toda vez me mandava uma mensagem, agradecendo e tal. 1 ano depois ele estava bem, sabe, já refez a sua vida, acertou seus documentos, foi lá, a mulher queria o divórcio, divorciou da mulher, pegou a parte dele, conheci uma pastora, casou com a pastora deu tudo de bom e do melhor para ele, deu um carro, deu empresa, deu um caminhão para ele voltar a trabalhar, o cara estava começando a caminhar de novo. Só que de repente, querido, esse cara pegou tudo aquilo que ele tinha recebido
e jogou tudo fora de novo. Ele começou a usar o caminhão dele para levar droga para os caras. E aí sujou o caminhão. A mulher tinha dado uma moto daquelas grandes para ele, tomou a moto. E ele começou a gastar tudo. Começou a escravizar a mulher, até que houve uma separação, uma ruptura, os dois se separaram, cada um foi para um lado. E algum tempo atrás eu estava num lugar comprando acessório e eu vi alguém conversando, eu conheço essa voz, quando eu olhei era ele não me reconheceu. E eu vi ele falando um monte de besteira com o dono da loja lá, porque o dono da loja veio sair. E eu fiquei quieto, ele foi embora, eu saí, e falei, meu Deus, como são as coisas, né? E pensando naquele cara, o cara recebeu tanto cuidado, tanto carinho, e de repente o cara pega tudo aquilo e joga fora, né? Como é que pode isso? A pessoa deixar uma vida digna para viver uma vida no lixo. Foi a vida daquele cara. Mas é como eu sempre falo aqui, a vida é baseada de escolhas, queridos. A nossa irmã Ágata falou, é você que escolhe a maneira que você quer viver. Tem pessoas que escolhem ficar firmado e fundamentado em homens, em coisas, mas tem pessoas que escolhem ficar firmado e fundamentado em Deus. Eu escolhi ficar firmado e fundamentado em Deus, porque a vida é baseada em escolhas. Aquele cara perdeu a família, perdeu tudo, perdeu o seu emprego, perdeu tudo, querido. E Deus deu para ele a oportunidade de restaurar tudo de novo, mas ele pegou, querido, essa oportunidade e ele jogou tudo no lixo, jogou tudo fora. E é um cara que um dia, se ele chegar diante de Deus, ele não vai poder dizer assim, ninguém fez nada por mim. Não, todo mundo fez alguma coisa por ele, não foi só eu, todo mundo fez alguma coisa por ele. Mas, pastor, o que o senhor quer dizer com isso essa manhã? É que o texto é bem claro. Quando ele fala dos planos de Deus e como são os planos de Deus. Amém? A Bíblia fala assim que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê. Então, já está dizendo que nós temos que andar pela fé, baseado naquilo que nós cremos. O Espírito Santo, uma das maneiras de o Espírito Santo falar do nosso coração, querido, na nossa vida é no nosso coração. Então, às vezes você tem sentimentos que não é para fazer coisas, e você faz. Às vezes você tem um flash, não vou fazer isso, de repente você não vai fazer assim. É Deus falando para você não fazer. Às vezes você quer ir em um lugar e parece que você está sentindo uma angústia para ir nesse lugar. É Deus querendo que você não vá. E às vezes que você vai e você chega lá e você fala, não era para mim estar aqui, é porque Deus não queria que você estivesse nesse lugar. Já aconteceu muito isso comigo. Mas infelizmente, o apóstolo Paulo aqui está falando para pessoas que conheciam o Evangelho sobre a mente de Cristo. Por quê? Porque há uma importância muito grande de nós entendermos isso nesses dias, dessa mente de Cristo em nossas vidas. Porque nós vemos o mundo um caos, não é verdade? O mundo não está um caos? Eu estava vendo lá um pedacinho do velório daquele cara que os Estados Unidos matou lá no Irã, cara. Meu nome? Khamenei. Cara, isso vai dar mó bode. É sério. Porque os caras são ruins. Aqueles caras são ruins. Se você tiver noção, querido, lá se eles pegarem uma mulher, como está a minha esposa aqui, como está a Carla aqui, ou qualquer um de vocês aqui, na rua, desse jeito, eles apedrejam até a morte, deixam jogado na calçada. Os caras são ruins de natureza. E eu vi a idolatria deles naquele caixão, sabe essa palavra que você ministrou, me lembrou isso, a idolatria deles, todo mundo queria tocar no caixão, eu falei, meu Deus do céu, isso vai dar bode. Só que por outro lado, eu entendi uma coisa, tudo está no comando do Deus Todo-Poderoso, querido. Foi Deus que mandou matar, não estou dizendo isso, mas nada foge do controle do Deus vivo, querido. Sabe quem é Deus? Deus é o Criador mais divino, mais poderoso, mais maravilhoso, mais espetacular de
Senhor do universo. É bem verdade que Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor do universo. E Ele quer toda a adoração, toda a atenção minha e sua para Ele. A Bíblia diz que Ele é Deus zeloso, Ele não divide a sua glória com ninguém. O apóstolo Paulo era um homem zeloso da lei. Ele tinha tanto zelo que ele perseguiu os cristãos até a morte. Ele prendia os cristãos. Ele judiava dos cristãos. Ele consentiu na morte do jovem Estevão, em Atos capítulo 7. E Deus falou assim: esse cara serve para mim, porque ele tem zelo pelo que ele faz. Quem tem zelo pelo que faz aqui nessa manhã? Esse cara serve para mim, ele tem zelo pelo que faz, isso. Ele ama o que faz. Então se esse zelo que ele tem pela lei mudar para mim, esse cara vai ser um ganhador de almas fenomenal, espetacular. E é isso que Deus está contemplando nesses dias no nosso coração. Sabe? O Deus vivo. O Deus vivo. A Bíblia diz assim, que é no livro de Apocalipse, que nos últimos dias, na batalha do Armagedon, vão se juntar muitas nações, muitos exércitos para guerrear. Mas a Bíblia diz assim, que com um sopro da boca de Deus, Ele destruirá todos os exércitos da terra. Quem é Deus? Um sopro. Um sopro. Quem é Deus? E essa mente que o Senhor quer que o seu povo tenha nesses dias, essa mente, essa perseverança, esse desejo de andar com Deus em uma vida do Espírito, a qual você possa ser guiado totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Tem um pregador que eu ouço de vez em quando, ele é aqui do Sul, eu acho, se não me engano, ou é de Goiânia, uma coisa assim. O nome dele é Judá Bertelli. Aquele cara é doido de uma reta assim, querido. Doido, ele passa o tempo inteiro falando em línguas, ele ora 10, 15 horas em línguas, ele tem umas revelações muito loucas, eu gosto dele. Ele fala assim que ele chegou numa cidade uma vez para pregar, o trânsito estava intenso, o cara não sabia o caminho, se perderam, e o cara falou para ele: eu não tenho nem o GPS. Ele disse assim: fica tranquilo, papai está no controle. Como assim? Você que daqui a pouco, cara, encostou uma moto da polícia do lado dele e falou assim: me segue. Aí ele rindo: segue ele. E o cara seguiu ele. E ele levou na porta do lugar onde ele tinha que pregar, querido. Porque o cara entendeu. Houve um vendaval no sul, se eu não me engano, foi em Goiânia, não me recordo agora. Passou até na televisão. Que foi tão forte que arrastou os aviões do hangar, querido. Eles estavam prontos para sair. Um amigo dele que empresta um jatinho para ele fazer algumas viagens para pregar em alguns lugares, estava no avião com ele. Era um jatinho, mas estava arrastando um avião grande. O amigo dele falou assim: Bertelli, o negócio é o seguinte, vamos sair daqui, porque o vento está muito forte lá fora e está arrastando um avião grande, cara. Vamos sair daqui, você fica tranquilo. Papai já colocou um anjo bem grandão em cima, o avião não vai nem sair do lugar. Cara, e o avião não saiu do lugar, não se mexeu nem para a esquerda nem para a direita. Sabe por quê? Porque aquele cara tem noção do que ele está falando no Espírito, querido. Aleluia! Uou! E é disso que nós precisamos nesses dias, ter noção do que nós estamos falando no Espírito. Mas para isso, nós precisamos da mente do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Precisamos da mente de Cristo. Porque é aqui que Ele vai dar orientação para nós. E a orientação dele não é uma coisa palpável como você pode ver, querido. Não. Mas é a orientação de Deus. Sabe quando você pega o GPS do carro? Esse dia eu peguei o GPS, eu coloquei o endereço errado, eu fui lá pro cais. Meu Deus, mas não é aqui. E eu cheguei atrasado no meu compromisso lá em Santos, 1 hora atrasado, 40 minutos para ser preciso. Coloquei o endereço errado. Com Deus não. Quando Ele te manda fazer uma coisa, o endereço nunca vai estar errado, querido. Para você vai ter, meu Deus, não vai dar, não pode ser ali. Mas para Deus é ali. É ali que Ele quer que você vá. Vai. É o GPS dele. É o GPS dele.
E é isso que nós precisamos entender nesses dias. E a minha luta, a minha maior luta é pregar isso, querido, porque nós temos aqui alguns crentes que às vezes vieram com costumes de outros lugares, que não tem essa confiança no Senhor, que não se baseia, não que vocês não sejam crentes, não é isso, mas é que falta essa conexão no Espírito de Deus, querido. Falta essa conexão. Eu lembro que uma vez, eu já contei isso aqui, eu estava em casa orando, eu estava saindo para trabalhar e de repente eu caí de joelho na sala e comecei a orar, e aí o Senhor falou para mim assim: olha, liga para fulano de tal e fala para ela que tem uma mulher lá onde ela trabalha que quer se matar. E fala para ela que a mulher que quer se matar vai se apresentar diante dela e ela vai reconhecer essa mulher quando uma lágrima sai dos seus olhos. Eu falei, meu Deus, que loucura. Eu peguei o telefone, eu falei, filha, presta atenção numa coisa, eu estava orando aqui agora, Deus falou comigo que uma mulher aí onde você trabalha vai procurar você e essa mulher quer tirar a vida dela, e você vai reconhecer ela por uma lágrima que vai sair dos seus olhos. Ela falou assim, pastor, tá bom, quem é? Eu falei, não sei, não vi em visão, se você quer uma mulher. Tá bom. Ela é gerente da central lá, trabalhava no RH, numa sessão dela lá. E naquela mesma semana, uma mulher vem no RH e fala assim, eu quero as minhas contas. Eu quero pedir as minhas contas. Uma jovem. E ela falou assim, mas por que você quer pedir as suas contas? A lágrima correu nos olhos. Ela falou, vem cá, eu sei que você precisa. Levou ela numa sala e começou a orar por ela e ministrar sobre a vida dela. Ela era crente afastada e havia um espírito de morte que não consumia a vida daquela mulher. São essas conexões que Deus faz. Essas coisas que o Deus Todo-Poderoso continua fazendo, Júnior. Sabe? E a igreja não prega sobre isso porque não dá ibope, querido. Tem pessoas que acostumaram a sacrificar oferta, sacrificar dinheiro, sacrificar um bocado de coisa. Pessoas que acostumaram a fazer campanha, voto. Entra numa campanha, sai noutra campanha, entra numa campanha, sai noutra campanha. Mas nunca tiveram um relacionamento profundo com Deus, porque elas estão preocupadas com outras coisas. Uma vez eu preguei numa igreja quase uma hora. Acabei de pregar. O cara trouxe um galão de água desse tamanho, ele ungiu no monte, uma bandeja com um bocado de bisnaguinha Seven Boys, e falou assim, agora a gente vai dar o pão e a água que nós ungimos do monte. Uma hora perdida. Ninguém entendeu nada. O quê? Obrigado. Cadê? Escondido, hein? Quero matar de sede, né? Ninguém entendeu nada. Por quê? Porque a mente não está em Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo. Vamos lá. Eu quero que você olhe as minhas palavras. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo ensinamento, pelo ser humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Tem alguém que é espiritual aqui? Nossa, só 3, gente. Meu Deus, tem alguém que é espiritual aqui? Aleluia! Para os que são espirituais. Então, para quem é que Deus vai revelar verdades espirituais, gente? Para mim. Fala assim, para mim. Meu Deus, que ânimo, hein? Ô, domingo abençoado. Para quem é que Deus vai revelar verdades espirituais, Cícero? Para mim. Aleluia! Às vezes em sonhos, às vezes em visão, às vezes em revelação. Às vezes por meio de um profeta de verdade. Versículo 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas no Espírito. A Bíblia, a palavra de Deus, só pode ser discernida no Espírito.
Por que você acha que existe essa montoeira de crente no Brasil, mas nós não temos o Levante Anda? Por que você acha? Por que você acha que nós não temos homens carregados da glória de Deus nas ruas pregando o Evangelho? Alguém disse um dia assim: pô, você é pregador da prosperidade, vai para a África, vai para a Somália, vai para esses lugares. E é uma verdade. Ser pregador da prosperidade aqui no Brasil é fácil, todo mundo gosta de dinheiro. Agora você chega numa África da vida, você entra numa aldeia, numa igreja, e você vê os caras adorando descalço. Aquele cara eu esqueci o nome dele, lá do Jeová de Cima, o nome dele, o líder lá, quem? O Kaique. Eles fazem um trabalho lá com aqueles lados lá. Eles entraram num culto uma vez, e tinha lá um povo adorando ao Senhor com uma intensidade muito grande, um lugar simples, querido. Os bancos eram de troncos de madeira, eles estavam sentados adorando a Deus, querido. Adorando a Deus. E de repente tinha uma mãe na frente, com uma criança no colo. Tinha uma mãe na frente chorando muito, que o filho havia morrido há 3 dias. Ela estava adorando o Senhor numa intensidade forte, poderosa, porque no Espírito ela entendeu quem Deus é, querido. E os crentes daqui do Brasil, só daqui do Brasil, se Deus não fizer nada por eles, eles não têm coragem de oferecer um culto a Deus de verdade, querido. Deixa eu te falar uma coisa, é na minha e na sua angústia, é na minha e na sua aflição, que Deus extrai o melhor de você na sua adoração, querido. Quando você pega a tua aflição, quando você pega a tua tribulação e você fala: Deus está aqui, ó. Mas não importa, eu vou te adorar, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, no dia mais difícil da minha vida, eu entrei no banheiro, tomei um banho, coloquei uma roupa, era dia de culto, e eu fui para a igreja e eu adorei o Senhor com toda a minha força. Com toda a minha força. Porque eu sei que Deus é Espírito, amém? E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito, e Espírito, em verdade. Você pode aplaudir o teu Deus nessa manhã. Aleluia! Aleluia! É sobre isso o Evangelho. É sobre isso o Evangelho. E vou te falar, eu não quero uma igreja com 500 membros, com 1000 membros, com 10 mil membros sem vida. Não quero. Não vai rolar. Mesmo porque não vai conseguir me ouvir. Se você está aqui é porque você ainda consegue me ouvir, amém? Fala para você consegue ouvir o pastor. É difícil, mas estamos aqui. Não é fácil, né? Tem coisa que ele fala que, meu Deus do céu, são absurdas, mas não é minha. Está escrito, e essa linguagem aqui é a King Jones. É a mais aproximada do original. Versículo 15, contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Aí ele fala assim, ó. Isso é o apóstolo Paulo falando. Parte B do versículo. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você tem a mente de Cristo? Ah, Jesus! Se nós tivéssemos a mente de Cristo, estaríamos voando na sua graça agora. Ó, tu cantou pra caramba hoje, bicho. Eu acho que eu vou gravar um CD. Tô brincando. Pegadinha. Já pensou eu virar cantor? Para nós finalizarmos, Romanos capítulo 12.
filhinhos, amados. Romanos capítulo 12, filhinhos, amados, amada. Capítulo 12. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Sabe o que eu estou dizendo aqui? Ó, presta atenção em mim. Ah, Jesus. Aí vocês olham, né? Quando eu canto. Provérbios, livro do Salomão. Tem um provérbio que diz assim, eu não me lembro o endereço, mas está escrito assim: se no dia da tua angústia se mostrares fracos, pequena será a tua força. Outra tradução: se no dia da tua aflição se mostrares frouxo, pequena será a tua fé. Então quer dizer que é no dia da minha luta que o Senhor extrai o melhor de mim. Querido, você sabe qual foi na vida de Jesus o centro da vontade de Deus na vida dele? Não foi quando ele curou o cego, quando ele andou sobre as águas, quando ele multiplicou o pão, não, mas foi quando ele chegou, querido, na cruz. Ali era o centro da vontade dele. Ali era o centro da vontade de Deus na vida dele, querido. Lugar de angústia, lugar de dor, lugar de tribulação, lugar de sofrimento. Ali era o centro da vontade de Deus. Ali era o centro da vontade de Deus para a vida dele. Por quê? Porque ele sabia que depois da cruz nós estaríamos aqui para louvar o nome dele. Ele sabia que depois da cruz ele ia levantar um povo forte, aleluia, que ia ter as suas palavras, ia ministrar segundo toda a sua vontade coisas ainda maiores, querido. Depois da cruz. Então, quando você estiver sofrendo, se você está vivendo isso nesses dias, querido, abre o teu coração e adore ao Senhor com tudo que você tem. Joga tudo em cima dele. Aleluia! E uma coisa eu posso te garantir: você vai sair mais forte dessa tribulação. Vai. Alguém vai dizer para você assim, como é que ela conseguiu sair daquele turbilhão que ela estava vivendo? Como é que ele saiu daquele matagal escuro que ele estava vivendo? É porque ele lançou tudo no altar do Senhor e adorou com toda a força dele. É isso. Quando acabou o sofrimento, ele disse: pai, está consumado. Estou aqui, cumpri a tua vontade na alegria, comi pão com os meus amigos, dancei, tomei um vinho fresquinho, bati nos pés, aleluia. E agora eu estou aqui, Senhor, no centro da tua vontade. Está consumado, Senhor. Pode glorificar o teu filho. Está consumado, Senhor. E os crentes de hoje entenderam tudo errado. Tudo errado. Sabe? Não, calma, filhinho, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, filhinho. Nós vamos ajudar você, nós, né, pastores, né? Não, a gente vai dar uma força para vocês, fica tranquilo. Nós privamos os crentes da angústia. E eu não vou privar ninguém aqui da angústia. O dia que você estiver angustiado e me ligar, eu vou dizer assim: vem pro turno de oração, bobão, e lança tudo em Deus. Mas pastor, não estou aguentando nem andar. Chama uma ambulância, um Uber, então eu vou aí buscar você arrastando. Mas tem que ir pro turno de oração. Aleluia! Mas se eu não for curado, não você vai ser curado em casa. Vai ser revigorado em casa. Porque é oração, querido. É quando você se dobra. É quando você se prostra. É quando você adora. É quando você entrega, que Deus olha para você e fala assim: aquele cara ali, não sei não. Eu acho que é esse aí. Como assim? Ele está andando diferente. Como assim está andando diferente esse cara? Lembra do Jacó? Lutou a noite inteira com Deus? Vai me largar não? Eu não vou largar não. Enquanto o Senhor me abençoar, não largo o Senhor nem. Conhecendo o dia, o Senhor abençoou, puxou a espada, cortou a coxa dele. Daqui a pouco Jacó está voltando lá para o arraial dele. Caramba, sabe se eu tive tocado por Deus? Tocado por Deus.
tocado por Deus. Cada um tem que ter uma marca, querido. Se você não tem ainda uma marca, você precisa dessa marca. Aleluia! Essa marca vai dizer quem você é em Deus. Deus vai trocar o teu nome. Antes eu era o Maurício, agora eu sou o Maurício. Entendeu? Nem eu, tudo bem. Porque esse é o plano de Deus. Amém? Está me compreendendo? Estão me compreendendo, gente? Por favor, gente, se eu estiver falando coisa aqui, chega em mim e fala assim, pastor, pega mais leve, né? Não estou preocupado com isso. Quem paga o lugar dessa casa é Deus, querido. Quem mantém esse lugar é Deus. Pastor, e se não vier ninguém vai continuar mandando dinheiro do mesmo jeito, querido. Acabou, lá não dá. Foi isso que foi estabelecido quando a gente começou a palavra. A gente não vai negociar a palavra. Não vamos negociar a palavra. Mas se você permanecer na palavra, querido, você vai ter que voar segundo a vontade de Deus. Vai ter que andar segundo a vontade de Deus. Porque é isso que nós vamos ministrar na tua vida, quer você goste ou não. Eu estou aqui com um martelo na mão para pregar você no centro da vontade de Deus todos os dias. E eu faço com muito prazer, eu vou para casa rindo depois. Nossa, será que morre aquele lá hoje? E depois ele volta vivo ainda. É igual o gato, tem 7 vidas. Glória a Deus. Precisamos entender isso, querido. Fala assim, eu tenho a mente de Cristo. Ah, Jesus. Se eles tivessem a mente de Cristo, não estavam assim. Eu compreendo as coisas de Deus. Eu falo assim, eu compreendo as coisas de Deus, irmão. Ah, Jesus. Se eles compreendessem as tuas coisas, seria tão diferente. O cantor hoje gostou, né, cara? Deixa eu continuar o próprio para acabar o culto. Romanos capítulo 12, para a gente finalizar, que já passou meu horário. Ah, não, tem 10 minutos ainda. Aqui, né? Aqui já acabou. Quem foi colocou daqui foi o Júnior, né? Quero que o pastor acabe logo hoje, quero ir para casa, descansar, né? Tô brincando, gente. Todo mundo achou, gente? Romanos 12? Tá ligadinho aí, Gabi? Tá? Glória a Deus. Amém? Diz assim, ó, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo, como um sacrifício vivo. O que Jesus fez na cruz? Ele apresentou o seu corpo como um sacrifício. E o apóstolo Paulo está falando para quem fazer isso? Não, para os romanos, gente, para nós não. Não, Deus me livre de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Não, vai doer. É para os romanos. É para nós mesmo, está certinho. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, lógico, racional, com entendimento. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Qual o sistema do mundo? Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Qual o sistema de Deus? Qual o sistema de Deus? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, querido. Amém? Esse é o plano perfeito de Deus. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas seja transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Então é quando você abre a tua vida, é quando você expõe a sua vida a Deus. Não importa o que você esteja passando. Não tem aquele aparelho que mede os densidades do som. Eu vi na Copa os caras falando que os caras de vez em quando colocam lá o barulho da torcida, né? E aí os caras falam assim, tantos decibéis, né? Olha o grito da torcida e tal. Eu imagino que a minha e a tua adoração, ela chega, isso é coisa minha, tá, gente? É uma heresia de Maurício Macedo. Ela chega dentro de Deus assim com vibrações. E de repente o Senhor sente balançar. Olha, pelo amor de Deus,
Isso não está na teologia. Eita, parece que eu vi o meu trono aqui balançar um pouquinho. Como assim? Os anjos falam, como assim, Deus? Não sei, chegou alguma coisa lá de baixo. Dá uma olhada, vê quem é. Quando vai ver a área, né? Chorar, ai Senhor, toca-me, muda-me, transforma-me. Ai Senhor, eu largo tudo para te servir. Eita, não é que é mesmo, Deus? Você acertou de novo, hein? Os desse 10, querido. Os desse 10, eu sempre fui um cara gritador na igreja, orador em línguas. Mas não é porque eu quero me aparecer, é porque tem hora que não dá para segurar. Tem hora que é mais forte do que eu, graças a Deus por isso. É disso que nós precisamos nesses dias, sabe? Dessa mente renovada, sabe? Desse poder concentrado em nós, sabe? Dessa coisa que nos envolve, que nos marca, sabe? É disso. Eu passei, há uns 2 meses, até eu contei pro Júnior ontem, eu passei com umas dores no peito, no braço, do lado esquerdo, Deus, isso aqui vai dar bode. Falei, amor, tô com umas dorzinhas aqui, ela vai no médico, eu falei, já vou. 2 semanas depois eu entrei na academia, e continuei orando, as dores foram passando, mas esse dedo aqui, ó, ficou dormente daqui, ó, pra cá. Eu falei, amor, meu dedo tá dormente, eu não sinto o dedo. Eu não sinto o dedo. Perdão, gente, cuspi vocês. Eu não sinto o dedo, amor, não sinto o dedo. Mas eu, como homem espiritual que eu sou, na sabedoria, Senhor, a palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Pelas tuas pisaduras estou sarado. O dedo funciona, dedo funciona, e o dedo dormente. De repente isso aqui também começou a dar uma esfriada. Ai, meu Deus do céu. Aí o Júnior pegou um vídeo ontem de um cara que está com diabetes, cortou um dedo, talvez tenha que cortar um pé. Eu falei, meu, se esse cara conhecesse a power, ai meu Deus do céu, ele ia ganhar o dedo que perdeu e mais uma vida em abundância. E eu orando, acho que uns 4, 5 dias atrás, eu falei, ué, estou sentindo o dedo de novo. Pastor, é coisa assim, eu sei, mas é a maneira que eu decidi andar com Deus. Pastor, o senhor quer que eu ande assim? Oxalá, tomara a Deus que você fizesse isso. E é o que eu aguardo, porque a terra, no livro de Romanos está escrito que a terra aguarda a ardente expectativa dos filhos de Deus. A terra aguarda por uma reação de homens a qual Cristo pagou um preço poderoso na cruz do Calvário, querido. A terra aguarda, Bruno, jogadores carregados do Espírito Santo de Deus, que ministre ao Senhor nos campos de futebol. A terra aguarda, Júnior, a terra aguarda, Malik, a terra aguarda, sim, Senhor. E o que a igreja tem é um monte de aventureiro. É aventureiro. Que nunca leram a Bíblia uma vez sequer na vida. São baseados em conhecimentos humanos. Não estou dizendo de todos, querido. Tem uma turma que é crente. Eu conheço alguns pastores que são crentes. Mas a maioria deles não são cristãos. Ensinam o erro. Prega somente a prosperidade física, espiritual das pessoas e financeira. Mas se esquecem que é no meio da aflição que o Senhor extrai o melhor de você. A minha Bíblia diz que o meu Cristo aprendeu a obediência através do sofrimento. E se ele aprendeu obediência através do sofrimento, quem é eu e quem é você para não sofrer? É simples assim. É simples assim. Mas só quem tem uma mente renovada compreende essas coisas. Só quem tem o Espírito de Deus compreende essas coisas. E nós temos o Espírito de Deus, amém? Se coloque de pé. Aleluia. Pastor, por que tu aprende essas coisas com a palavra de Deus? Quem já teve cólica renal aqui? Já teve? É ruim, Isabel? É péssimo, né? Dizem que é pior do que dor de parto. Um dia eu acordei de madrugada,
Não conseguia ficar em pé, nem sentado, nem deitado. Ai meu Deus, 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 ai meu Deus. Fui no hospital, cheguei no hospital, meu irmão estava lotado. Ai meu Deus, vamos na farmácia. Fui na farmácia, cheguei na farmácia. Tem remédio para isso no carro? Ih, cara, tem que ir no hospital. Falei, ai meu Deus do céu. Entrei no carro e comecei. Ih, funciona. Comecei a gritar dentro do carro de madrugada. Funciona, ri. Sério, gente. Eu não sou maluco, por favor. Ih, funciona. Ih, daqui a pouco eu vomitei. Lavei o carro todinho de vômito. A dor sumiu na hora. Eu não tomei nada. Foi como se tivesse arrancado com a mão. Acho que se tivesse pedra aqui, foi no vômito. Eu nem procurei as pedras para guardar. Na hora. O pastor, tu é doido mesmo? Não é só não, porque é a palavra que me garante isso. Fala com a enfermidade. Jesus falava com a enfermidade. Falou com o mar. Falou com a tempestade. Falou com o morto. Morto ouve, é claro que ouve. Só compreende essas coisas, Isabel, quem tem o Espírito de Deus. E nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Repete, nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Se você tem, aplauda ao teu Deus. Aleluia. Cadê o louvor? Ah, Jesus, estou cantor hoje, querido. Cantando melhor que a Amanda. E a Ada está cantando bem, gente. Ah, moleque. Aleluia. 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 Vocês estão me compreendendo, gente? Às vezes parece que não. Deixa eu te falar uma coisa. Vai entrar e sair pessoas aqui que vai ouvir a gente, vai embora, vai ficar. Não compreende essas coisas. E eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com um tal de Yuri, que me mandou mensagem ontem à noite e falou assim, pastor, eu acho que eu consegui pregar para 2 caras aqui no quarto. É com esse que eu estou preocupado. É com isso que eu estou preocupado. Com alguém que ande diferente. Ainda que seja mancando uma perna. Esse cara é diferente. Essa mulher é diferente. Porque ela anda assim. Porque ela foi marcada por Deus. E eu quero que Deus marque vocês. Quando vocês estiverem em angústia, saiba que é o pastor onde se angustia eles. Que eles entreguem tudo na angústia. Que eles tenham coragem e em dias de angústia sair das suas casas, dobrarem os seus joelhos 2 horas aqui, Deus, eu te adoro com tudo isso. Porque a minha Bíblia diz, também no livro de Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo a sua vontade. Há um plano perfeito para nós, amém? Feche teus olhos. Glória a Deus. Glória ao Senhor pela palavra. Toque as vestes do Senhor essa manhã com a sua adoração. Por favor, assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Toque o Senhor diferente. Toque diferente.